Jesus. Eu estava agora à tarde meditando na palavra e pensando o seguinte: se a palavra, só a palavra, tinha um efeito de cura, a palavra tinha um efeito curador, livrou do que lhes era mortal. Ou seja, não precisa, deixa lá. Sarou e os livrou do que era mortal. E eu estava assim pensando, olha o poder que tem a palavra. A palavra enviada a um povo, diga, só a palavra. Esse povo aqui, irmão, desse tempo aqui, o que ele se agarrava era só com a palavra. Agora nós vamos trazer para nós, o que eles dependiam só da palavra para receber, para ser curado e livre da morte. Curado das coisas mortais, curado do câncer, curado dessas doenças que existem na terra. Alguém até me mandou eu ia até passar, depois eu vou ver se eu passo no outro dia. Alguém me mandou um vídeo de uma senhora lá na Bahia, que ela é mãe de uma irmã que morava aqui no Rio, frequentava com a gente, e ela foi morar com a mãe dela na Bahia, com o esposo, foi para lá. E a mãe dela estava acamada, não falava, não andava, só ouvia. E ela ficava tremendo, ela ficava deitada na cama. Como é o nome dela? A Índia, eu chamo ela de Índia. A Débora, não sei se ela está lá, ela sempre se reúne lá na Bahia para ouvir a palavra pelo Facebook. E ela foi para lá, a Débora foi para lá, para cuidar da mãe, que ela estava, praticamente parou a vida. E ela foi para lá, e ela começou a colocar o que para ela ouvir? A palavra. Aí ela começou a ouvir uma mensagem, renovando a mente. Depois ela ouviu outra mensagem, ela mandou até as 3 mensagens que ela ouviu, deitadinha na cama, só ouvindo as mensagens. Aí ela mandou a foto dela como ela estava. Aí depois que ela começou a ouvir as mensagens, aí mandou a foto dela como ela está, e mandou um vídeo como ela está hoje, andando, falando, conversando, sorrindo. Domingo nós vamos mostrar o vídeo. Vamos preparar para a gente mostrar o vídeo ali, o que ela escreveu, né, para você entender o poder da palavra. Diga assim, o poder da palavra. Diga, a palavra tem poder, muito poder. Mas a Bíblia diz, diga assim, a Bíblia diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos. Mas recebereis poder. A palavra tem poder? Tem, né? Mas ele está dizendo aqui, agora no Novo Testamento, hein? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Volte para o começo, irmã querida. Mas recebereis poder, eu quero que você fixe nisso. Mas recebereis poder. Diga, poder. Então, diga assim, o Espírito Santo não é só para falar em línguas, não é só para profetizar. Diga, o Espírito Santo está em mim, carregado de poder.
Diga, eu tenho poder então. Olha o teu irmão que está aí perto, diga, você tem poder. Pergunta para ele, você já foi selado com o Espírito Santo? Pastor, como é que é selado com o Espírito Santo? Veja se você consegue achar Efésios 1:13. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, essa é a maneira de receber o Espírito Santo. Não é ir para o monte, não é ir para o mato, não é ficar numa vigília gritando glória, 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 glória. Não é desse jeito que se é batizado com o Espírito Santo. Como é que é então, pastor? Porque eu aprendi que se eu ficar falando glória, 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 eu vou ficar batizado. Isso aí é uma história que estão contando por aí. Agora, o que a Bíblia diz? Em quem também vós, depois, diga assim, depois, diga assim, não é antes, diga depois de quê? Que ouvisteis, olha ela de novo aqui, ó. Olha ela aí, ó. A palavra. Qual palavra? É falar glória, 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 glória que recebe? Não, diga, é a palavra da verdade. O evangelho da vossa salvação. Tendo nele também crido, aí acontece a manifestação. Fostes selado, batizado, ó, essa palavra selado, sinônimos, ungido, batizado, marcado, carimbado, tudo isto é a mesma coisa, selado, batizado com o Santo Espírito da promessa. Você sabe qual foi a promessa? Está lá em Joel, né? Não precisa ir lá, está lá em Joel que o profeta falou. O que o Espírito quer nos falar hoje? Você viu comigo no Salmos 107, 20, que só a palavra no Antigo Testamento já era suficiente para trazer milagres, curas e maravilhas no corpo das pessoas, nas famílias que peregrinaram no meio do deserto. Diz a história, que eu acredito na Bíblia. Você acredita na Bíblia? Diz a Bíblia que não havia nenhum inválido no meio do povo. Diz a Bíblia que nem os pés se incharam. Diz a Bíblia que não tinha ninguém de pressão alta, não tinha ninguém com colesterol ruim, não tinha ninguém com bico de papagaio, não tinha ninguém com glaucoma, com mioma, com infecção, com bactéria, não tinha ninguém, só a palavra protegia aquela turma. Você está dando glória a Deus, né? Então vamos aí a Romanos, capítulo de número 8. Romanos 8. Primeiro nós vamos no versículo 1, só para você ter a ideia. 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então não existe condenação para quem está em Jesus Cristo. Alguém das pessoas fala assim, ó, eu sou da igreja A, B, C, D, F, G, H. Não está dizendo coisa nenhuma, porque você tem que ser de Jesus Cristo. Não está dizendo nada. Agora, pois, já nenhuma a condenação não há para quem está em Jesus Cristo. Porque a lei do Espírito da vida, porque a lei do Espírito da vida, Espírito de Deus, isso aqui é o Espírito Santo, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então eu estou livre. Diga, eu estou livre. De que eu estou livre? Diga, da lei do pecado. Você sabe que por causa do pecado entrou o quê? Então quer dizer o quê, pastor? Se eu estou livre do pecado, eu estou livre também de quê? Todos os teus dias estão todos contados. Deus tem a igreja na palma das suas mãos. Ninguém vai tocar na igreja. Covid-19
Irmão, câncer, Covid, não leva aí ninguém, Valdo. Quem leva é Deus. Deus é que apronta e leva os seus escolhidos. O que o Espírito quer nos lembrar hoje, pastor? Agora você vai para o versículo 8, 9, 10 e 11 de Romanos. Presta atenção. O tema é: o Espírito está em mim, me vivifica. O Espírito Santo em mim me vivifica. Versículo Romanos 8, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por que carne? Por que está na carne? Porque quem está na carne não acredita em milagres. Quem está na carne acredita em remédio. Quem está na carne acredita em médico, só em médico e remédio. Calmantes, medicamentos. Não, o povo lá no deserto provava de uma cobertura de cura só porque eles recebiam a palavra. A palavra chegava até eles e falava: eu recebo. Eu recebo, é isto. Se Deus está falando, é isto que eu quero, é isto que eu acredito, é isto que eu vou viver. Então eles eram beneficiados porque eles acreditavam. Não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Quem está no Espírito? O Espírito, olha o tamanho desse E aqui, ó. Não é Espírito do homem, não. Isso aqui é o Espírito de Deus na sua vida. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o quê? O Espírito de Cristo. Como eu já conversei com pessoas pelo telefone, que nos escuta pelas rádios, que eles dizem assim: pastor, eu já estou 10 anos na igreja, eu não fui batizado com o Espírito Santo. Pastor, eu já estou 5 anos na igreja, eu não fui batizado com o Espírito Santo. Pastor, eu já tenho 40 anos na igreja e não fui batizado com o Espírito Santo. Como pode, irmão? Você leu em Efésios 1,13 como é que se é batizado? Quando? Quando ouve. Então, se a pessoa está num lugar que não ensina a palavra, automaticamente ela não será. Porque as pessoas elas confundem o Espírito Santo com as línguas, com profecias, com outras. Essas outras coisas são dons do Espírito. Tem gente que é batizado, nunca vai falar em línguas. Ah, pastor, mas aí é crente de terceira categoria. Eles dizem por aí. A Bíblia não diz isso. Eles dizem. A Bíblia diz que você recebe poder ao descer sobre você o Espírito Santo. Ele não diz, você vai falar em língua e vai ser poderoso. Não fala isso. Línguas são dons. Quem fala em línguas aqui? Eu falo, quando Deus permite. Interpreto, quando Deus permite. Então ele diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, quem não tem o Espírito de Cristo pode estar 10, 20, 30 anos na igreja, o que acontece? Não é, ou então está num ministério que não prega a verdade, a palavra. Se você não escuta a verdade, você não é liberto. Se você não é liberto, o Espírito não vem. Por isso que você vê gente andando na carne. Passa à frente, minha irmã. Se porém Cristo está em vós, está? O corpo na verdade está morto por causa do pecado. Você tem a outra versão? Tem? Você acha a outra versão aí? Não, né? Ah, é? Tá difícil? Não, né? Se puder, só nesse versículo, Romanos 8, 10. Se não der, eu leio aqui na minha aqui. Mas o Espírito é vida por causa
da justiça. Então esse espírito aqui que está na versão Almeida, essa aqui é a versão Almeida, tem um erro, porque mais o espírito vive por causa da justiça. Esse espírito aqui é o espírito de Deus, então não poderia estar com E minúsculo, tinha que estar, não sei se alguma Bíblia tem aí, veja aí, se tem alguma Bíblia que tem, faça assim o sinal, você tem isso, com E maiúsculo, essa é a versão verdadeira, ali ó, versículo 10, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, a versão King James diz, o Espírito é vida, diga, o Espírito é vida, diga, vida, você tem que colocar essas palavras na tua boca e repetir, o Espírito que está em mim é vida, diga, o Espírito que está em mim é vida, você tem que colocar isso dentro de você. O Espírito que está em mim é vida. Você sabe o que você está fazendo? Você está expulsando tudo que é morte de dentro de você. Pode deixar. Então, ele diz, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Versículo 11. Olha aí, está vendo aqui? Ó. Olha o E maiúsculo. Esse aqui deveria estar lá naquele versículo. Porque ele está falando do mesmo Espírito, se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, não, eu não quero essa aqui, ó, eu quero que você ponha a outra depois, tá? Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos, a Jesus, isso, se em vós vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês. Então, na versão King James, você pode pular lá, pula para lá. Não, tem continuação, continua aqui, irmã. Continua, por favor. Por meio do seu Espírito que vive em vocês. Vai lá na outra versão, por gentileza. Glórias a Deus. Isso. Bota no 10. Bota no 10. 10. 10. 10. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Jesus Cristo igualmente vos dará vida a seu corpo mortal. Aqui na minha versão aqui diz assim, mas se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos também vivificará. Em qual Bíblia? Tem alguém que está escrito vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Tem alguém aí que está? Aquele que ressuscitou dos mortos, Cristo Jesus, igualmente vos dará vida. Aí ele substitui vivificará e diz, vos dará vida a seu corpo mortal. Então eu estava pensando, falei, meu Deus, a palavra lá no deserto, lá com o povo de Israel, só a palavra curava, só a palavra libertava, só a palavra não permitia que houvesse nenhum inválido. Tinha gente de 80 anos, tinha gente de 90 anos, tinha gente de 100 anos, tinha gente de 100 e poucos anos, não tinha, segundo diz a palavra, não tinha nenhum inválido. Quem já leu isso, irmão? Diz que o sapato
durante 40 anos não se gastou, só por causa da presença da palavra no meio deles. Agora você imagine o Espírito de Deus, que é o poder de Deus, habitando dentro de nós agora. Diz que esse Espírito vai vivificar, ou seja, vai estimular, fertilizar. Tem alguém agora me ouvindo pela rádio? Tem uma senhora, uma jovem senhora, deve ter uns 26 anos, 25 para 26, está lá, se casou há pouco tempo e não consegue engravidar. Vamos mandar uma palavra para ela, irmão? Em nome de Jesus, você vai engravidar em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus em nós, ele vivificará o nosso corpo mortal, ou seja, ele vai fertilizar, ele vai reanimar, ele vai manter o meu corpo e o teu corpo com vigor. Irmãos, eu vivo isto, irmão. Vigor. Diga, vigor. Eu tenho vida dentro de mim. Eu não estou aqui te ensinando uma blasfêmia. Eu estou te dizendo a verdade do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para aqueles que creem, irmãos. Que graça teria a pregação sem o cumprimento dessa palavra, irmão? Ele vai manter vigor. Não interessa se você tem 50, 60, 70. Não interessa se o médico falou, é bico de papagaio, sabe, essas coisas que se inventam por aí, sabe, e a gente recebe. A Bíblia diz que ele enviou foi a palavra, e eles receberam a palavra. Então eu quero que você tenha o teu corpo cheio de vigor, cheio de... Essa palavra vivificar quer dizer oxigenar, fazer. Vivificar quer dizer fazer existir. Eu não sei o que o médico falou para você, eu não quero nem saber. Eu quero saber se tu tens o Espírito de Cristo. Esse mesmo Espírito vai vivificar o teu corpo mortal, irmãos. Receba isto em nome de Jesus. Você que está aí pela rádio da cidade, em nome de Jesus, pelo Facebook, receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele falou, diga, Deus falou que eu recebi poder. Para que poder? Pastor, vai me ficar... As igrejas estão cheias de poder, as pessoas ficam pulando, rodando, quicando. Irmãos, eu quero que esse poder haja dentro de você, meu irmão. Você tem a cura dentro de você. Você tem um milagre dentro de você. Você carrega um poder dentro de você. Eu não sou pastor, nenhum pastor é detentor desse poder. Eles dizem que eles são os poderosos, que a igreja precisa deles, para ele botar a mão, para ele falar, para ele... Não. Aqui o meu papel é te dizer quem é você. Você é a igreja de Jesus. Ela está aqui reunida esta noite. Ela está reunida esta noite. Olha, esse poder de vivificar. Põe na Almeida, irmã. Põe ela na Almeida. Então ele diz, versículo 11, mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também vivificará os vossos corpos mortais
pelo seu Espírito que habita em vós. Por meio do seu Espírito, por meio, olha, essa manifestação de vivificar é por meio do Espírito. Não é eu que ponho a mão em você, não é o irmão que sai raio da nossa mão. Não sai raio da minha mão, amado. O poder está dentro de você. Que a gente pensa, bota a mão para lá, vai estar jogando algum raio. Não sai nada. Está aqui, está aí. Vamos lá, irmão, é para ele. Ele diz, esse verbo vivificar quer dizer o Espírito Santo dá inteligência, irmão. Essa palavra vivificar vem animar. Ele vai te animar. Não pode, um crente não pode ficar com a cerviz envergada assim, sabe? O ombro caído. Você carrega Jesus. Você carrega o testemunho da vida. A Bíblia diz em Romanos que o mundo está olhando para a gente, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Você vê um monte de fofoqueiro pelas ruas aí, fazendo fofoca da vida dos outros, e não experimentam isto. Irmão, viva curado, viva saudável, viva em paz, viva em prosperidade, viva com vigor. Essa vivificar, dar vida. Ele entrou em mim para dar vida. Jesus falou em João 5:21. João 5:21. Porque assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aquele a quem quer. Você quer? Ele está em tua vida. Depois que ouvistes Efésios 1:13, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, e receberei, Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Você tem um dínamo dentro de você. Você não depende de homens, você não depende de um grupo, você não depende da missionária, você não depende do bispo, do apóstolo, do semideus. Você depende de ativar esse inquilino que está dentro de você. Não deixe ele dentro de você adormecido, irmão. Acorda, tu que dormes. Acorda ele quer agir aqui dentro, ó. Diz que Jesus veio como Adão veio como 1 Coríntios 15:45, para você ver. 1 Coríntios 15:45. Isso, irmão, gostei de ver. 15:45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Adão, primeiro homem. O último Adão, porém, espírito. Esse espírito aqui, essa é a sociedade, isso aqui não é o King James. Vai lá na King James. Foi? O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Espírito vivificante. O que é um espírito vivificante? É um espírito que entra em nós, que veio
passar a viver na igreja. Você é a igreja? Você é membro de um corpo que quando está reunido se forma a igreja. Quando você está reunido, você forma a igreja. Quando você está em sua casa, você é o templo do Espírito. Mas quando você está reunido aqui, forma a igreja. Amém? Volte para Romanos, querida, para a gente terminar. Romanos 4,17 agora. Como está escrito: eu te constituí pai de muitas nações, e Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus. Eu falei o quê? É isso. Em quem Abraão depositou sua fé, o Deus que dá vida aos mortos e convoca a existência elementos inexistentes. Vai lá na outra versão, por favor. Glórias a Deus. Você pode dar glórias a Deus? Em quem Abraão creu. Bota no começo. Como dizem as Escrituras Sagradas: eu fiz de você pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus. Em quem Abraão creu. Em quem Abraão creu? O Deus que, em algumas Bíblias diz, vivifica os mortos. Tem alguma Bíblia aí que diz aí? Vivifica? O Deus que ressuscita ou vivifica os mortos e faz com que exista o que não existia. O Espírito de Deus dentro de nós, Ele faz existir algo que não existia. É um rim doente, é um coração que o médico falou só outro, há um fígado que está estragado, só outro. Olha, Ele pode fazer existir o que não existia através do seu poder. Ah, pastor, isso é uma bobagem, pastor, esse negócio de milagre não existe. Então rasgue a Bíblia. A Bíblia diz que quando o Espírito de Deus veio passar a viver em nós, Ele veio passar a viver em nós para cumprir algo de Deus na nossa vida. E uma das partes de Deus na nossa vida, Ele vai vivificar, Ele vai estimular, Ele vai fertilizar, Ele animará, reanimará, dará vida, vai fazer existir, manter vigor, dar inteligência, oxigenar, revitalizar, levantar, inspirar. Isso que o Espírito de Deus faz dentro de nós. Eu creio nisto. Eu não te prego uma mensagem porque eu leio aqui, muito bonito, estou lendo aqui. Enquanto nós estamos lendo, é só letra. Isso tem que ter vida dentro de cada um. Senão você vai sair daqui só com mais uma informação. E essa informação é a informação que vai gerar uma transformação, que vai fazer de você um homem e uma mulher vigoroso, saudável, poderoso. Recebe? Diga comigo: eu recebi o Espírito. Diga, Ele tem uma função na minha vida de vivificar. Ele vai me revitalizar. Ele vai fazer existir. Você viu ali, ó. Em quem Abraão creu? Abraão creu o Deus que ressuscita ou que vivifica os mortos e faz com que Ele, dentro de você, Ele faz com que exista o que não existia.
Em vez de você falar, ai minha doença, ai minha dor, ai, porque não tem mais jeito, você diz, eu quero que exista o que Deus quer que exista. A Bíblia diz que Ele carregou no seu corpo, no madeiro, os nossos pecados, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Caroços tem que desaparecer, tumores tem que desaparecer, câncer tem que desaparecer, bactéria tem que morrer. Em nome de Jesus, recebemos a palavra, foi batizado, amém, assim seja, assim disse o Espírito. Vamos aplaudir com bastante alegria. Glórias a Deus, você que está aí, glórias a Deus, glórias a Deus.